Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje vamos desvendar um mistério que muitos de vocês já podem ter se deparado. Quais as diferenças entre a tensão 220 bifásica e 220 monofásica? Mas calma aí que não é só isso. Vocês já pararam para pensar o que acontece quando nós mudamos de uma região para outra onde a tensão é 220-380 volts? Será que aquele equipamento como um ar-condicionado que você tanto ama vai funcionar perfeitamente nessa nova região? Ou será que ele vai precisar de um outro equipamento para funcionar, como um transformador? Então é hora de nós esclarecermos estas dúvidas para você sempre ficar um passo à frente quando se trata de eletricidade. Então fiquem ligados porque essas respostas serão reveladas. Venham comigo. Bem pessoal, vamos direto ao ponto. O que nós temos aqui? Nós temos duas bobinas de dois transformadores diferentes de duas regiões diferentes do nosso país. Como assim? Bem, essas primeiras bobinas do secundário do transformador, qual transformador primeiramente é este? Pessoal, é o transformador que fica aí em frente à sua residência, no poste, aí próximo à sua residência, tá? É o transformador que a concessionária de energia da tua região escolhe. As bobinas estão ligadas em estrela. Por quê? Porque elas formam uma espécie de estrela de três pontas. Podemos observar que as duas são iguais aparentemente. Nessas bobinas obtemos a tensão de 220-127 volts, que é a tensão aqui da minha região. Já nessa bobina obtemos uma tensão de 380-220 volts, que é a tensão de muitas regiões aí do nosso país. Sabemos que existem outras tensões no nosso país, essas são as mais utilizadas, mas o raciocínio segue o mesmo. Bem, vamos lá. Pessoal, notem que essas bobinas são interligadas entre si através desse ponto aqui em comum. Nesse ponto, pessoal, se nós conectarmos um condutor aqui, esse condutor vai se transformar no neutro, pessoal. Nós temos aqui no canal um vídeo falando tudo sobre o neutro, se eu posso conectar dois condutores no mesmo neutro, se o neutro pode ser mais fino do que a fase, vale muito a pena ver, pessoal. Vou deixar aqui na descrição ou no card na tela. Pessoal, então nós temos aqui um ponto de conexão entre essas três bobinas. Se eu pegar, pessoal, um voltímetro, um alicate amperímetro, um aparelho que eu tenha a escala de tensão e meça a tensão entre esse ponto e esse ponto, eu vou estar medindo a tensão nesta bobina aqui, a tensão que esta bobina aqui transforma, a tensão que ela gera. Qual será a tensão nessa bobina, pessoal? Vamos lá. Bem, então eu pego uma ponta de prova aqui e aqui. Qual a tensão que eu vou obter nesta região, nesse sistema aqui, em uma bobina apenas? Pessoal, eu vou obter aqui 127 volts, tá? É muito simples. E se eu pego o meu mesmo aparelho e meço a tensão entre aqui, entre essa bobina é outra bobina, observem bem, e esta aqui, ou entre esta e essa, qual a tensão que eu vou obter? Vamos pegar essa bobina aqui, mais essa daqui. Qual a tensão que eu vou obter aqui? 127 novamente? Não, pessoal, agora nós obtemos 220 volts, certo? Legal. Então, entre uma bobina aqui, eu obtenho 127 volts. Entre duas bobinas, já é um sistema bifásico, eu obtenho 220 volts nesta região. Então, eu possuo um aparelho, por exemplo, um ar-condicionado, né, que vamos utilizar, e eu quero ligar ele nesta região agora. Eu morava nessa região, mudei para essa região. Eu sei que lá na minha região eu precisava de duas fases para ligar esse equipamento, para ele funcionar. E nessa região, vamos ver como funciona. Pessoal, atenção nessa bobina aqui, ó. Vamos pegar essa novamente como exemplo. Esta aqui é só um exemplo, mas nesta e nessa é a mesma coisa, tá? Uma bobina apenas, pessoal, nós vamos obter a tensão de 220 nesta região. Notem que na primeira região, pessoal, nós tínhamos 220 entre fase e fase. Agora, 220 nessa região é monofásico, pessoal. Apenas uma fase já obtemos o 220 volts, tá? E entre fase e fase, pessoal, se eu pegar aqui duas bobinas diferentes, qual a tensão que eu vou obter? Será de 380, pessoal, 380 volts. Então é como se nós estivéssemos somando as duas bobinas aqui nesse caso. Eu sei que agora pode surgir uma dúvida que é muito comum, mas se cada bobina aqui eu obtenho 220 entre duas, então eu não obteria 440 ao invés de 380? Pessoal, aí que está o pulo do gato.
Aí que está uma diferença que poucos eletricistas conhecem, tá? O que difere eletricistas profissionais e eletricistas amadores, pessoal? Nós temos que entender o seguinte, ó, de maneira simples. Essas fases, elas são defasadas entre si em 120 graus, tá? E a relação entre as fases nos resulta em raiz de 3. São cálculos um pouco mais complexos para nós acharmos esta raiz, mas se você tem interesse em saber como faz esses cálculos, deixe aqui nos comentários que nós produziremos um vídeo apenas sobre esses cálculos. Mas de maneira simples, o que vocês precisam entender? Se a relação entre essas fases é raiz de 3, então se eu pegar 220 e multiplicar por raiz de 3, eu vou obter aproximadamente 380 volts. É aqui que sai o famoso 380 volts, pessoal. Então, pessoal, se eu possuo lá meu aparelho, o ar-condicionado, e nessa região eu ligava ele em 220 com duas fases, agora eu mudei para essa região, o que eu tenho que fazer? Eu devo ligar com um neutro e com uma fase? Exatamente, pessoal. O equipamento ele não é capaz de diferenciar se a tensão 220 é entre fase e fase ou entre neutro e fase. Então, o que eu devo me atentar apenas que nessa região eu vou ter que pegar um neutro, tá? Um neutro e uma fase. E não fase, senão eu posso danificar meu equipamento, porque senão nessa região eu vou obter 380. É isso, pessoal, não muda nada. Aqui também nós conseguimos também desmistificar um tema que é muito debatido, que muitos acostumam complicar. O que é tensão, né, de linha, VL, e o que é tensão de fase, VF. Pessoal, é muito simples, ó. Tensão de linha. Tensão de linha é quando eu meço a diferença de potencial entre fase e fase. Ou seja, nesse caso aqui será 220 volts. E a tensão de fase é quando eu meço a diferença de potencial, ou seja, a tensão entre neutro e fase. Nesse caso aqui será de 127 volts. A tensão de linha para este caso aqui, para essa região, será de 380, porque entre fase e fase. E a tensão de fase nessa região será de 220, porque é entre neutro e fase. Muito simples, pessoal. Vamos também desmistificar um outro tema aqui, ó, muito debatido, que gera muita confusão entre os eletricistas. O raciocínio agora é para medir as tensões. Temos aqui L1, L2 e L3. São as três fases, tá? Esses daqui são 220, 127 e aqui 380, 220. Legal, é o secundário do transformador, vamos excluir aqui o neutro, só as três fases. Pessoal, se eu moro em uma região onde o sistema é 220, 127, qual a tensão que eu vou obter em uma fase? Uma fase, veja bem, é 220 ou 127? Pessoal, 127 volts. E agora, se eu meço a tensão entre fase e fase, tá? Qual a tensão que eu vou obter? 127 novamente. Agora nós obtemos 220 volts. E entre três fases, pessoal, que gera muita confusão. Será que nós temos aqui fase 127? A soma das três fases, como muitos acreditam, que dá aproximadamente 380? Não, pessoal, continua aqui 220 volts, tá? Só que agora é trifásico. O que muda é que agora é trifásico. E nessa região, qual a tensão que eu obtenho em apenas uma fase? Vamos lá. Uma fase, eu vou obter uma tensão de 220 volts. Não tem erro. Entre duas fases, qual a tensão? 220 também? Não, pessoal, agora será 380. E três fases será a tensão de volts. 220, 380, também, pessoal, 380. Não muda, tá? O que muda é que é trifásico. Estes temas são os que mais geram dúvidas nos eletricistas, nos profissionais da elétrica. Espero que tenha ficado muito claro para vocês. E aí, pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que as dúvidas de vocês tenham sido esclarecidas. E se você gostou do vídeo, já sabe o que fazer, né? Curte, compartilhe com aquele amigo seu que também tem dúvidas sobre esse amaranhado de tensões que existem em nosso país. E se você ainda não é inscrito, se inscreva para você receber mais vídeos, mais dicas sobre a nossa querida área elétrica. Então, espero vocês no próximo vídeo.